Olá! Sejam bem-vindos! Eu hoje vou falar sobre Misteriosa Melodia, é um quadrinho da Disney, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do UOL Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana vai ser Misteriosa Melodia. Isso aqui faz parte daquela BD Disney, né? BD que é banda desenhada, como eles chamam lá na Europa. Então são as revistas, tipo umas graphic novels feitas na Europa, que é feito pela Glenar, publicado aqui no Brasil pela Panini. E das BDs Disney que eu tenho, essa aqui eu acho a mais fraquinha. Mas não é porque ela é a mais fraquinha de todas que eu tenho das BD Disney que ela é ruim. Não, eu acho ela bem legal. É uma história bem singela. O que é essa misteriosa melodia? Aqui a gente está em 1927, ainda temos apenas filmes de cinema mudo. Bonitinho, né? Então aqui o Mickey, ele é um roteirista de filmes mudos. Então aqui está lá a estrela do filme, que é o Hoover, o Pluto aqui, né? Esse daí tá sendo filmado, aí o pessoal corta, aí a equipe diz, tá, filmamos e tal, vamos esperar o próximo roteiro e tal. Na xilografia dele. E aqui é como ele vai conhecer a Minnie, de um jeito bem interessante. E aqui, como eu falei, a história, ela tem umas coisas interessantes, porque essas imagens que tem aqui, tem todo um arquivo, né, que o autor ele pesquisou dessas histórias antigas da Disney, né? Aqui tem uma coisa muito esquisita, né? Que no final tá falando que acompanha um caderno de esboços e rascunhos, né? E de estudos. Só que não tem extra nenhum nessa edição. A edição acaba sem extra nenhum e também não veio nenhum anexo, né? Nenhum caderno separado. Aí eu fui pesquisar se realmente teve um caderno de estudos de rascunho lá na Glenar, né? Na original francesa. E parece que não, porque tem o mesmo número de páginas. E esse erro aqui parece que saiu na revista original, porque algumas outras edições tinham caderno de rascunho, então o pessoal colocou isso aqui, né? Mas puta, Panini vendo que não tinha, poderia ter tirado isso, né? Mas decidiu deixar. Então a gente fica aqui. E o que acontece? Aí eu tenho uma dúvida sobre uma coisa que acontece na história, vou até compartilhar com vocês, caso alguém saiba, puder dar uma luz. E nessa procura que eu fiz, eu fiquei vendo umas coisas de estudos do Bernard Cosey, que é o roteirista e desenhista, mostrou umas inspirações dele. Por exemplo, isso aqui, esse trem, por exemplo, é um trem que ele tirou do Dumbo, do filme do Dumbo. Aqui, isso aqui é bem legal, né? Tá vendo essa casinha aqui, ó? É do filminho do Donald. A gente vê que tá escrito Donald aqui, ó, xingando, porque o trem tá fazendo barulho, né? E aqui é um pato xingando, que é o Donald bem bravinho. Aí tem amizade com o Pateta aqui. O Pateta é dono de um sebo. Aqui, ó. Sebo segunda mão. E o Pateta tem bem a ingenuidade dele mesmo, né? Ele fica falando com o Mickey, poxa, né? A lua é muito mais importante que o sol, né? Aí o Mickey fala, por quê? Porque a gente não precisa de claridade de dia, né? E o dia já é claro, né? O sol não serve pra nada. Então tem essas piadinhas meio bobinhas, né? Porque eu vejo que o Pateta é bem ingênuo mesmo, né? E então é uma história bem legal. Isso aqui também de um desenho animado. Então tem essas gags visuais aqui e também tem esses easter eggs, né? Pra você ficar procurando e tal. Aqui tem uma coisa que eu achei interessante, tá vendo? Tem um carro todo estrupiado aqui, ó. E aqui a gente vê uma pessoa, na verdade um rato, né? Subindo no trem. Aí tem as orelhas, né? Tipo do Mickey, só que tem uma saia, sapatinho, então a gente vê que é a Minnie. Que a Minnie senta no lugar do Mickey aqui, né? E dorme do lado dele. E quando o Mickey acorda, o cara lá do trem, né? Fala pro Mickey, poxa, você tá com a orelha toda vermelha, né? Pintada de vermelho. Aí ele dá uma desculpa, eu tava pintando minha garagem, tá? Pô, não sei porque eu falei isso, né? E depois a gente descobre que quem pintou a orelha do Mickey foi a Minnie. Mas ela não explica por quê. Então isso aqui realmente eu não entendi. Se alguém entender por causa desse símbolo aqui. Porque no final, quando o Mickey se encontra com a Minnie, ela fala assim, poxa, né? Desculpa ter pintado suas orelhas de vermelho e tal, né? Então, ela fala uma coisa assim. Eu tava até tranquilo com isso, porque como ele sonhou, ele sonha com uma melodia, ele vai começar a procurar quem cantou essa melodia, aí descobre que é a Minnie. Eu fiquei até pensando assim, pô, a orelha dele tá vermelha, né? Não sei, sei lá se a Minnie passou batom e ficou chupando as orelhas do Mickey à noite, né? Então, se só tivesse isso pro lado do Mickey, com a orelha pintada, esse mistério. Só que quando a Minnie reforça, a orelha do Mickey tá pintada, por quê? De onde veio isso? Porque ela mostra o acidente dela, ela mostra que ela tá dirigindo o carro novo dela, que parece o carro do Pato Donald. Aí ela tem um acidente, aí sai e vai até o trem.
E aí acontecem umas confusões aqui, que o Mickey começa a ir procurar quem era essa pessoa que sentou do lado dele. E sempre cheio dessas pesquisas de desenhos antigos. Por exemplo, tem uma hora que o Mickey está se barbeando, ó, que ele tirou dessa tira aqui. Isso aqui é bem legal, né? Quando o Mickey finalmente encontra a Minnie, que aí tem a ver o porquê dessa misteriosa melodia, você vê que tá musiquinha aqui saindo da cabana, e tem essa cena da Minnie de costas tocando piano. E é desse filme aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link, se você quiser assistir o desenho. São 7 minutos. Já é com som, isso aqui é bem legal, né? Vocês viram, né? Porque eu pus a musiquinha lá tocando. Então, é um apanhado dessa década de 30, onde acontece essa história. Então, que esse autor, ele junta tudo numa historinha que tem um roteiro até bem interessante. E como eu falei, ele é bem singelo, da coleção BD Disney. Isso aqui é bem legal, que merece seu joinha. Já deu joinha? Já se inscreveu no canal? Então se inscreve, curte, compartilha, comenta o que você achou disso aqui, se você tem outras BD Disney, e também o que pode significar essa mancha vermelha de tinta na orelha do Mickey que a Minnie deixou. Só que, sinceramente, eu não consegui entender que referência era essa. Eu até dei uma pesquisada, assim, não vi nada a respeito. Mas é uma coisa que eu achei bacana, assim, mas... de qualquer jeito, não atrapalhe você entender a história. E como sempre eu faço no final de cada vídeo, eu falo sobre o meu e-book, que está na Amazon. Ele é gratuito se você tiver o Ku, que é o Kindle Unlimited, ou apenas R$2. E é a história de dois garotos, é um romance jovem adulto, dois garotos na época de 1985, foi o ano que teve o Rock in Rio, e os garotos gostam muito de rock, eles ficam falando sobre isso, eles vão pra praia, eles são de São Paulo, vão lá pra Baixada Santista, encontram alguns amigos, aí tem coisa de romance, e vôlei na praia, e bandas... Eles gostam de escutar nas fitas cassete, um gosta de desenhar, e depois eles também vão para um lugar que está tendo uma espécie de teatro com dança dentro de uma casa assombrada, que é uma coisa que existe lá em São Vicente. Então eu falo sobre esses mitos da região, sobre a época. Eles falam um pouquinho sobre a ditadura, mas eles não se importam muito com política, né? Porque em 84 acabou a ditadura, eles estão em 85. Então eles falam sobre as neuras da época, as coisas da época e a tecnologia da época, né? Então eles falam em telefones públicos, orelhões, escutam música em fitas cassete. E como eu falei, eles gostam muito de rock. Embaixo tem uma playlist gratuita no Spotify, caso você queira ouvir as músicas que estão neste livro. E como eu disse, são R$2 ou gratuito se você tiver o Kindle Unlimited. Grande abraço e até mais.